para você que nos acompanha pelo portal Real Time 1 e na TV Real Time 1 no nosso canal no YouTube. Estamos hoje dando sequência à série de entrevistas com comandantes militares aqui da Amazônia. Hoje entrevistando o vice-almirante Ralph Dias, comandante do 9º Distrito Naval. Muito obrigado por nos atender, almirante. E eu gostaria de começar a nossa conversa questionando como estão as ações da Marinha neste momento aqui na nossa região. Muito obrigado pela entrevista. Gerson, é uma satisfação muito grande, tá? Eu falar do que é a minha vida, né? Falar da Marinha, especialmente aqui na Amazônia Ocidental. A Marinha, o comando do 9º Distrito, né? Ele, na verdade, ele é responsável. Eu vou dividir aqui em 3 atividades, né? Que são da Marinha. A primeira atividade é a aplicação do poder naval, que seria a defesa da pátria. Isso é constitucional. E isso se representa nos navios de patrulha fluvial, que é o poder de combate que nós temos. O segundo item, que também é importante, que é uma atribuição da Marinha, é a autoridade marítima. A autoridade marítima que também é prevista em lei. E o que seria a autoridade marítima? A autoridade marítima é justamente essa parte da capitania que trata principalmente da segurança do tráfego aquaviário e da salvaguarda da vida no mar. No caso aqui, a salvaguarda da vida no rio. Aqui as atividades são baseadas em atividades fluviais, né? O rio é a nossa rua. E a terceira, que essa é uma missão em cooperação, isso já remonta a mais de meio século, que é a questão do apoio à saúde. O atendimento médico primário, ambulatorial, à população ribeirinha carente. Então, desde 1984, a Marinha, junto com o Ministério da Saúde, possui um convênio, um termo de execução descentralizada, em que nós prestamos esse apoio ao Ministério da Saúde. Então, a minha área de responsabilidade, né, a área do comando do 9º Distrito, é o estado do Acre, o estado do Amazonas, o estado de Rondônia e o estado de Roraima. Sobre o seu comando aqui, qual o efetivo da Marinha para desempenhar todas essas funções que o senhor bem explanou agora? Em torno de 4.000, 3.500, né, oficiais e praças, servidores civis e volto a falar, né, dividido nos 4 estados. Lógico que a concentração está na área de Manaus. Né? Por questões estratégicas, por questões históricas, nós temos o maior quantitativo. Me permita seguir mais ou menos um roteiro que o senhor desenha nessa sua primeira intervenção aqui, que é a questão da integridade da segurança nacional. Como estamos de meios para garantir o nosso território, para nos proteger de agressões externas possíveis? Como estão os meios da Marinha e quais planos o seu comando tem aqui para melhorar esses meios? Nós possuímos 5 navios de patrulha fluvial. São 2 com porte maior, de 800 toneladas, que permite operação com helicóptero, que é o Pedro Teixeira e o Raposo Tavares. E nós temos mais 3 menores, que a gente chama os desbravadores dos rios. São navios mais versáteis, não possuem a capacidade de operar com aeronave embarcada, e é o Roraima, o Rondônia e o Amapá. E esses navios, eles fazem todas as ações de patrulha naval nos rios navegáveis. São mais ou menos em torno de 22.000 quilômetros de vias navegáveis. Um trabalho gigantesco. Um trabalho gigantesco. Então, durante o ano, nós programamos uma série de operações, que a gente chama de patrulhamento, como eu já citei, patrulha naval, ao longo do ano, e pegando pontos específicos, que é fundamental quando você vai empregar um meio, a atividade de inteligência. Você tem que se planejar baseado numa atividade de inteligência. Então nós temos pontos focais nos quais a gente emprega esses meios ao longo do ano. E respeitando uma coisa que é importante. Eu gosto sempre de falar, porque às vezes a pessoa que não mora em Manaus, que não está sediado no Amazonas, não tem ideia do regime de cheia dos rios. Regime das águas. O regime das águas, né? Eu lhe pergunto ainda nessa área, a Marinha está com um programa de
para novos equipamentos, vão construir novas embarcações lá nos estaleiros de Santa Catarina. Algo disso virá para o Amazonas? Esses navios que estão sendo construídos em Santa Catarina... Ou é para a Amazônia Azul só? Ele está voltado para a Amazônia Azul. É o projeto da fragata Classe Tamandaré. Classe Tamandaré. E é um consórcio, na verdade, de empresas que, junto com a Marinha, estão projetando e construindo os navios, mas eles serão empregados mais na Amazônia Azul. Em termos de Amazônia, da Amazônia Ocidental, nós temos a Amazônia Oriental também, que é tanto banhada por mar como banhada por rio. Nós temos planejamento... Que é o comando de Belém, né? Que é o comando de Belém, que é o comando do 4º Distrito, né? E nós temos planejamento, nós lançamos um programa estratégico da Marinha até 2040. Desse programa estratégico, tem oxigenação dos meios que estão aqui e dos novos meios que estão por vir, numa concepção mais moderna, utilizando os equipamentos mais modernos. Existe sim esse planejamento. Comandante, uma outra coisa, na segunda fase dessa segunda missão que o senhor cita no roteiro inicial, na sua fala inicial, que é a segurança dos rios, a segurança do transporte aquaviário. Temos aí milhares de barcos andando pelos rios da Amazônia, alguns regularizados, outros não, com pessoal treinado, outros com pessoal não treinado. Como é o trabalho da Marinha na regulação e na fiscalização dessa área tão estratégica para nós que somos da Amazônia? É um trabalho, como é que se diz, grande. É um grande trabalho, visto que as grandes movimentações de pessoal e transporte logístico é realizada pelo meio fluvial, é realizada pelos rios. Nós temos as capitanias, nós temos 3 capitanias, a capitania aqui da Amazônia Ocidental, que é sediada em Manaus, a capitania fluvial de Porto Velho, que é sediada em Rondônia, e a capitania fluvial de Tabatinga, que é em Tabatinga, lá na Tríplice Fronteira. É um trabalho que eu diria muito grande. O trabalho das capitanias começa na conscientização até no nível escolar. Os meus militares vão na palestra, aplicam palestras, a importância, parece que é uma coisa que é simples, é o uso do colete salva-vidas. Isso tem uma importância, isso tem salvado vidas que a gente não consegue computar, a gente só consegue ter noção quando se perde alguém. A regulação em relação às atividades, não só de embarcações, mas o flutuante, qualquer construção que seja feita na orla, isso tudo é muito importante. E a terceira, realmente, é a formação de quem está empregando esses meios, né? Então, a Marinha, aqui é a Amazônia Ocidental, a gente tem a capacidade de formar até o capitão fluvial, né? E isso nos traz uma tranquilidade muito grande, porque, na verdade, quanto melhor a gente forma, quanto melhor a gente instrui, menor é o número de acidentes, incidentes e outras consequências. Otimizando não só a parte, eu não estou falando só da parte humanitária, falo também da parte do transporte logístico, aumentando esse fluxo logístico e tornando ele mais seguro. Os números de acidentes nos nossos rios têm caído? Como que o senhor tem visto essa situação? Tem. Eu diria, isso é uma opinião minha, que agora nós estamos passando um momento de pandemia, que é um momento diferente. Atípico, né? Atípico. Então, qualquer medição que é feita, quando a gente compara com 2019, 2018, vai dar erro. Pode dar um erro, mas está diminuindo. Então, a gente atribui a essa intensidade de atividades que nós temos feito, principalmente de conscientização. Comandante, ainda nesta área, eu gostaria de lhe colocar uma questão que eu estou apresentando para todos os comandantes militares que nós estamos entrevistando, que são os crimes transfronteiriços, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e tráfico de armas. Não são missões constitucionais das Forças Armadas, mas elas estão acontecendo ali na frente dos senhores. Como é que esse problema tem afetado, como é que o senhor está vendo esse trabalho, como é que o senhor tem lidado com esse problema? Bom, isso é uma preocupação nossa também, né? Apesar de não ser constitucional, a lei nos permite o emprego em determinadas ocasiões. A gente costuma falar muito de GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, que é determinada pelo Presidente da República. Agora mesmo, recentemente, temos a Operação Samaúma para combater o desmatamento e ilícitos ambientais. Mas falando especificamente da questão da fronteira, 150 quilômetros de fronteira, nós temos poder de polícia.
Mas isso não é uma atividade exclusiva das Forças Armadas. Ela tem que ser feita em coordenação com outros órgãos. Polícia Federal, Receita Federal, o próprio IBAMA, o próprio ICMBio. Então, é uma série de órgãos que participam junto com as Forças Armadas para combater esse ilícito. Porque, na verdade, o ilícito ele surge das fronteiras para o interior do Brasil. Principalmente o tráfico de drogas. E chegam às cidades, né? E chegam às cidades, e vão chegando às cidades. E nós temos rios que a gente chamado rios de penetração, que são rios que são navegáveis desde outros países, né? O Japurá, o próprio Solimões, em Guajará-Mirim, a gente não consegue navegar até Porto Velho, mas a gente tem o rio Guaporé, então a Tríplice Fronteira, o rio Içá. É uma série de rios que a gente tem. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. No âmbito tem se deparado com esses crimes? Sim, no âmbito do... Aí a ação é qual? O Exército, o Poder de Polícia entrega para quem dirige? Isso, exatamente. Exatamente. Porque a autuação e a apreensão, isso tem que ser feito pela polícia. Então, o inquérito, né? O inquérito, a decorrência do inquérito. Mas no âmbito do Ministério da Defesa, existe uma operação chamada Operação Ágata, que há um tempo atrás era uma operação que possuía uma hora, era divulgado, era uma operação que levava 2 semanas, mas era concentrada numa área. Ao longo do tempo ela foi evoluindo e hoje ela é espalhada em todo o limite de fronteira. Então a Operação Ágata é fronteira. Fronteira, lembre-se, fronteira marítima também, que a gente tem a nossa parte da Amazônia Azul. Mas especificamente aqui no distrito, nós fizemos a Operação Ágata Amazônia. E foi uma operação que eu tive a oportunidade de ser o comandante. É uma operação conjunta. O que é uma operação conjunta? Nesta sua atual passagem? Ou... Agora. Agora, em maio. Em maio. Essa operação é coordenada no caso, por mim, com autorização do Ministério da Defesa, empregando meios da Marinha, meios do Exército, meios da Força Aérea e em contato com órgãos civis. E nós fizemos essa operação dentro de uma atividade de inteligência muito intensa. Nós estabelecemos alguns pontos que consideramos críticos, principalmente... O senhor pode revelar? Posso, porque já aconteceu, né? Então, principalmente no rio Japurá e no rio Solimões, na Tríplice Fronteira. E ali nós conseguimos resultados expressivos. Conseguimos apreender, volto a falar, junto com os órgãos de segurança pública. Apreendemos quase 2 toneladas de drogas, entre skunk, entre pasta de cocaína, uma quantidade de ouro também, que também não deixa de ser um crime, né? Já apreendemos também pedras semi-preciosas, animais, dinheiro. Então foi uma operação em maio que foi muito produtiva. Mas ela é uma operação que ela acontece esporadicamente. No segundo semestre deve acontecer outra. E o comando conjunto às vezes varia. Como é o nome? Ágata Amazônia? É a Ágata Amazônia, só que essa foi a primeira, tem a segunda. Aí acontece uma no sul, acontece uma de Mato Grosso, são as fronteiras mais sensíveis. E às vezes o comando conjunto é da Marinha, às vezes do Exército, dependendo mais do teatro de operações. Como foi fluvial, eu tive a oportunidade de exercer o comando conjunto desses meios empregados. E foi muito produtivo. Mas eu volto a falar que é muito importante uma atividade de inteligência e um bom planejamento. E dentro desse escopo, faz parte da Operação Ágata a gente atender a população ribeirinha em vários aspectos, cívicos, sociais e principalmente hospitalar. Então também tivemos uma parte de assistência hospitalar durante a Operação Ágata. Essa é a terceira parte da sua fala inicial do trabalho da Marinha, que são essas ações cívico-sociais que acontecem desde os anos 80, conforme o senhor bem mencionou. Eu lhe pergunto, em tempos de pandemia, como esse trabalho se deu, principalmente se o senhor tiver dados, em regiões de populações vulneráveis à Covid-19, que são os indígenas e os ribeirinhos? Então, eu vou dividir aqui o problema, né, a pergunta, em 2 partes. Primeiro, a Operação Covid. A Operação Covid, existe uma Operação Covid, porque nós somos parte da população e nós também sofremos um impacto em relação à doença. Então, o Ministério da Defesa, ele criou a Operação Covid, que está até hoje. É uma operação conjunta, foram estabelecidos vários comandos conjuntos. Aqui é o comando
Conjunto da Amazônia, que é comandado pelo general Teófilo, que é o comandante militar da Amazônia. Isso para controlar, não só para controlar no âmbito das Forças Armadas, mas para ajudar esses órgãos públicos em coordenação. E a Marinha, por si, criou a Operação Grande Muralha, que aí já é uma operação mais de dentro da Marinha, para a gente poder não perder poder combatente. Bom, essa é a primeira parte. Então, também sofremos Nessa operação são cuidados com o público interno, isso quer dizer? A Grande Muralha. A Covid tem as duas preocupações, que é uma operação do Ministério da Defesa, que é uma operação conjunta que envolve Exército, Marinha e Aeronáutica. E essa foi a parte para a gente manter o nosso poder de combate e poder ajudar a população. A questão... O efetivo foi vacinado já? Está no grupo prioritário? Já. A gente está com um percentual muito elevado, tem pessoas com comorbidade, tem uma série de restrições para tomar. Eu, por acaso, já tomei a vacina. Então, em termos de ACHOP, o que aconteceu? O navio ele é muito isolado. Então, uma pessoa que se... Não, no próprio navio de assistência hospitalar. Uma pessoa que se contaminasse no navio podia trazer um problema muito grande para o próprio navio. Então, até um determinado momento, quando a gente conseguiu adquirir segurança, né, em função dos números de casos, em função dos números de óbito, em função de uma série de protocolos que a gente estabeleceu para poder fazer a viagem, a gente começou efetivamente, a partir do mês de junho, a retornar às atividades de assistência hospitalar. Junho desse ano? Não, junho do ano passado. Do ano passado. Então a gente começou gradativamente em locais mais próximos, mais atividades não voltadas para a Covid. Né? Atividade normal. Hospitalar normal. Normal, que eu digo que a gente vinha fazendo, a vacinação, tratamento dentário, radiografia, atendimento ambulatorial, de um modo geral. Né? E com isso a gente foi evoluindo. Com um mês de janeiro, fevereiro e março, que tivemos também um aumento substancial de casos, principalmente aqui em Manaus, né? Eu já estava aqui, eu cheguei em novembro. Nós também, em função dessa nova, dessa nova intensidade de contaminação, nós reduzimos a atividade de assistência hospitalar. Mas voltamos e estamos em plena atividade novamente. A partir de março, quando vimos estabilizar e a gente aperfeiçoou os protocolos de embarque do pessoal, então a gente já está voltando em números normais de assistência hospitalar. São quantos navios que fazem esse tipo de serviço? Aqui no 9º Distrito, são 4 navios. O navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz, que foi o primeiro, o navio de assistência hospitalar Carlos Chagas, o navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro e o navio de assistência hospitalar Soares de Meireles. Eu tive a oportunidade de servir no Oswaldo Cruz, eu fui o imediato subcomandante, o segundo, de 1993 a 1995. E depois eu comandei o navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro, 2001, 2002. Então essa é uma área muito gratificante, foi um dos momentos, assim, não só profissionalmente, na minha profissão, assim, que mais eu tive trabalho, que mais eu me dediquei e que tinha um retorno, que era o brilho do olhar do ribeirinho, o sorriso do ribeirinho quando o navio chegava e quando o navio saía. E isso realmente é muito gratificante como pessoa, como cidadão brasileiro. Né? Na verdade, é a mania da sociedade brasileira. Né? Então, esse é um trabalho muito digno que a gente faz aqui no 9º Distrito, o 4º Distrito também. A gente atende a área de Belém, mas o 4º Distrito está com um projeto de um navio. O 6º Distrito, que é Ladário, área de Mato Grosso do Sul, possui navio de assistência hospitalar, porque o navio de assistência hospitalar é para a área carente. Eu não vou botar um navio de assistência hospitalar numa área que tem, por exemplo, Manaus. Né? Então, a gente vai atender a população carente mesmo, o ribeirinho, o caboclo, que está no meio do rio, comunidades menores. Então é uma atividade muito gratificante. E nesse retorno das atividades, você tem visto o problema da Covid entre os ribeirinhos, como eles estão lidando? Nós nos preparamos, né, as Forças Armadas, em atender as populações do interior. Atendemos, mas o impacto, aparentemente, em números, foi menor. Não sei porquê, talvez tenha sido por causa do isolamento, o transporte intermunicipal foi menor. Mas a gente não vê tanta questão da Covid
nesses novos atendimentos. Nós temos um navio que é o navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro. Ele está na Marinha, né, para fazer assistência hospitalar e principalmente no período de cheia do Rio Juruá, entre a cidade do Cruzeiro do Sul, no Acre, e Marechal Thaumaturgo. E a gente é no Acre também. Que é no Acre, as duas cidades, perfeito. A gente foi lá para fazer o atendimento ambulatorial, mas os casos de Covid a gente não tratava diretamente, pelo contrário. Eles foram orientados pela Secretaria de Saúde Estadual a, quando tivesse Covid, não procurar o navio. Então, basicamente, a gente trata o serviço ambulatorial eletivo, como a gente diz, atender o dia a dia da população. O problema do navio, volto a falar, que é um ambiente contaminado, controlado, com poucas pessoas. Em um caso grave, se espalha rápido. Se espalha rápido e pode causar um grande transtorno para o navio. Comandante, eu queria voltar um pouquinho antes da gente caminhar para o final, a essa área de atuação de fiscalização que a Marinha tem do transporte aquaviário, que é a questão dos balneários em Manaus, por exemplo, com muita gente andando de jet ski sem autorização, andando muito próximo da linha de praia. Como é que o senhor tem trabalhado essa questão? Mais orientação, mais punição? Como é o trabalho da Marinha nessa área? Porque vamos chegar agora à temporada de muito sol, porque a gente tem uma temporada de pouco sol e de muito sol na Amazônia. As praias vão estar relativamente liberadas com o avanço da vacinação, diminuição do número de casos. E esse problema vai retornar com força, certamente. É uma atividade intensa, principalmente, eu vou dizer ali, após a Ponta Negra, né? Tarumã. O Tarumã. O Tarumã Sul, então, uma série de embarcações, uma série de marinas, uma série de flutuantes. Os flutuantes, a Marinha vê, na verdade, ele verifica a questão se ele pode estar ali ou não, se ele está atrapalhando ou não, se ele tem condição de flutuar. A questão ambiental, a questão da alegação, isso é um problema, é uma questão junto à prefeitura, né? E tem as embarcações, a moto aquática, né? O jet ski, as embarcações maiores, embarcações menores, as voadeiras, isso tudo. Nesse período que é mais intenso, nós temos uma operação que é chamada Operação Verão, que acontece no Brasil todo. Só que o verão aqui é um período, o verão em outras regiões acontece em outro momento. Nós intensificamos as nossas inspeções navais. Então, um navio, uma série de embarcações, principalmente no final de semana, intensifica essas inspeções navais. E volto a falar, o principal é conscientizar. Você não está usando colete, por favor, bate seu colete. O segundo, verificar se a documentação da embarcação está correta, ela está registrada, se ela pode navegar. E terceiro, se quem está conduzindo a embarcação está corretamente habilitado. Então, nesse período, a gente intensifica nossas atividades de inspeção, principalmente ali na região do Tarumã. Então, certamente, para esse segundo semestre, a Operação Verão vai estar aí fiscalizando as praias. Com certeza, com certeza. Com a capitania, isso é um trabalho da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, e não só a capitania, porque eu também, já que é uma operação grande, eu emprego pessoas, militares, outros meios de outras organizações militares. Por exemplo, o Batalhão de Operação Ribeirinha, ele possui lanchas, também é empregada. O pessoal, o próprio fuzileiro naval, também é empregado nessa atividade. Como se diz, é uma operação que a gente para a população e que a gente emprega com grande intensidade nesses períodos. Por isso que é a Operação Verão. A aviação da Marinha também aqui, não tem? Com helicópteros? Temos. Nós temos o esquadrão de helicópteros. Ele é apoio à patrulha naval, apoio à assistência hospitalar. Vocês usam que tipo de helicóptero? É vulgarmente conhecido como esquilo. É um helicóptero pequeno, mas tem uma boa mobilidade. É um equipamento simples, econômico. Então a gente consegue atingir distâncias para um helicóptero razoáveis. A gente emprega ele tanto nos navios de patrulha fluvial e também emprega nos navios de assistência hospitalar. Até mesmo para fazer uma evacuação aeromédica, num caso mais grave, para um hospital que tenha mais capacidade.
A TV Real Time 1 está entrevistando o vice-almirante Ralph Dias, comandante do 9º Distrito Naval, que é responsável por todas as atividades da Marinha na Amazônia Ocidental, nos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia. Caminhando para o fim, eu gostaria de dizer que ele nos revelou aqui no briefing da entrevista que é submarinista. Como os submarinos não andam pelas águas do Amazonas, eu vou fazer apenas uma questão aqui sobre como está o poder submarinista da Marinha, uma vez que caminhamos já há algum tempo no plano do ProSub de termos um submarino nuclear. Como está esse programa, comandante? Na verdade, o programa está em andamento. O programa consiste na construção de 4 submarinos convencionais com transferência. Já estamos, o primeiro já foi lançado ao mar, já está pronto para operar efetivamente, que depois que lança ao mar tem uma série de testes para ver se está tudo ok com a construção. O segundo também já foi lançado, o primeiro é o Riachuelo, o segundo, o Maitá, já foi lançado ao mar também e já está começando sua fase de teste. São 4 submarinos convencionais. Nós já possuímos 5 de origem alemã, que são os classes Tupi. Tupi, Tamoio, Timbira, Tapajós e o Ticuna. Esses operam basicamente saindo do Rio de Janeiro, e esses 4 vão ser adicionados à nossa força de submarinos. E o objetivo final disso tudo é a construção do submarino convencional com propulsão nuclear. É um submarino convencional porque ele vai utilizar armas convencionais, que não são armas nucleares. Mas a propulsão nuclear, o que dá uma mobilidade, uma permanência do submarino no mar muito grande. Então isso ao longo desse tempo nós trabalhamos, na verdade é um contrato, é um contrato de Estado entre o Brasil e a França e que temos trabalhado ao longo de mais ou menos 10, 11 anos. Então nós temos aí da construção do 4º submarino a intenção de colocar, de botar um submarino nuclear, um submarino convencional com uma propulsão nuclear, com seu reator nuclear, na água em 5, 6 anos. Isso aí depende muito da evolução do projeto. Que bom. A Marinha cumprindo a sua missão constitucional de defender a pátria, defender as nossas fronteiras, atender aos nossos irmãos ribeirinhos na Amazônia e fiscalizar e regulamentar esse transporte tão importante para nós da Amazônia, que é o transporte aquaviário. Então, muito obrigado, comandante, e suas palavras finais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade da gente divulgar, de externar à sociedade brasileira as tarefas que a Marinha executa no seu dia a dia. Na verdade, como diz o comandante da Marinha, o almirante Carnier, a Marinha é da sociedade brasileira. Para isso nós temos um lema, que é protegendo as nossas riquezas e cuidando da nossa gente. Na verdade, como ele diz, a Marinha é minha, é sua, é a nossa Marinha. Viva a Marinha! Muito obrigado e até uma próxima oportunidade a você, internauta, que nos acompanha. Se gostou, curta. Se gostou mais ainda, compartilhe. E até uma próxima oportunidade.